Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Marna e esse aqui é meu filho Heitor, Boa noite. hashtag mãe de menino. Então nós estamos aqui para participar da série sobre temperamentos e para refletir um pouco sobre como que o fato de saber nosso temperamento, saber o temperamento do nosso filho, nos auxilia na harmonia, na convivência, no dia a dia, né? E também na nossa caminhada para o céu. Na verdade, não só com relação a filhos, né? Que a gente vai focar um pouquinho em filho, mas conhecer o nosso temperamento e o temperamento de todas as pessoas que a gente convive é muito importante. Então, o temperamento é um aspecto do autoconhecimento e eu costumo considerar que o temperamento é algo bem instintivo, bem relacionado ao instinto. É um dom de Deus, né, para cada um de nós. Então, não podemos de forma alguma imaginar que tem um temperamento melhor que o outro. Todo temperamento tem sua beleza. Deus não nos fez iguais, nos fez diferentes, nos individualizou. E o temperamento é aquela forma que mais uma vez Deus registra que nós somos únicos, somos especiais do jeito que somos. E com esse temperamento nós vamos fazer uma caminhada de processo rumo à santidade. Deus nos chama a viver essa santidade com este temperamento. Então é muito importante esse autoconhecimento. A primeira vez que eu tive contato, né, com algum conhecimento sobre temperamento foi no retiro. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa muito empolgada. Eu sou colérica e aí fui falar, partilhar com meu filho e conversar sobre temperamento é algo muito agradável. E a gente deu muitas risadas. E aí ele já foi me perguntando qual que era o temperamento dele. E eu fiquei realmente meio confusa. Eu percebi alguns aspectos do temperamento sanguíneo, do fleumático e não consegui identificar. Aí no próximo retiro fomos os dois e aí ele fez o teste também e assim com o teste que teve mais aproximação com o fleumático, também com características de sanguíneo e características de colérico também. Mas assim, o predominante foi o temperamento fleumático. Então, nesse processo, que eu queria dizer para você é o seguinte: às vezes a gente dentro de casa costuma agir de uma forma, invade a liberdade do outro, desrespeita a forma de ser do outro, querendo que ele seja igual como eu agiria numa situação e quero que o outro haja da mesma forma. Então, isso é muito importante, porque a partir daí você observa que a forma dele agir não é implicância com você. Ele é um ser único e tem uma forma de relacionar com o mundo, com as coisas que acontecem em volta. Então, isso proporciona que eu consiga valorizar os aspectos positivos e também auxiliar a trabalhar os limites que tem. Então, vamos dizer uma coisa assim que é bem diferente com o colérico e o fleumático, que é a questão do colérico, ele fala pensando, ele não para pensar e depois falar, não, ele já age imediato. E o fleumático não, ele pensa e depois que ele vai falar. Então ele fala com aquela segurança, com aquela tranquilidade. Então, e aí o colérico quer respostas imediatas. E às vezes isso causa conflito.
Uma coisa que é muito interessante que acontece com a gente é que às vezes eu quero muito que ele faça uma coisa, eu quero faça isso, mas não explico por que é para fazer isso. Então, aquilo ali não adianta, porque enquanto eu não conseguir convencê-lo e ele entender a importância de fazer aquilo, ele não vai agir. Então, e como é bom isso, né? E como é bom a gente ter esse cuidado. Uma coisa que eu costumava fazer, que eu melhorei bastante, essa questão de quando as coisas não estão dando certo, ficar mais irritada, falar muito, né? Falar de uma forma mais agressiva. Então, e aí fere muito o fleumático, ou qualquer outra pessoa, né? Então, assim, esse cuidado de não ferir, e aí e se fazer entender, porque a partir do momento que eu coloco as coisas como imposição, e aí causa resistência no outro, que não entende por que eu estou falando daquela forma. E uma mãe pode, então, causar um estrago muito grande na vida do filho, causar traumas, né? E o fato de ser delicada nas coisas e aprender a beleza, porque às vezes o colérico não é muito de falar eu te amo. Então, e aí a gente vai aprendendo a beleza dessas delicadezas, dessas pequenas delicadezas. A gente começa a ver que a gente tem essa debilidade e a gente começa então a admirar as expressões de amor do dia a dia. A gente começa a valorizar e ver a beleza do simples, que isso é muito simples, mas que para o colérico não tem muita importância. Mas a partir do momento que o amor, que eu fiz também, foi muito importante nesse processo de cura que eu estou vivendo, que o processo de cura é interior, a gente tem que estar buscando sempre esse autoconhecimento. E eu fiz, né, o Fio de Ouro, que é uma metodologia de autoconhecimento que a gente vai aprendendo a ordenar tudo para o amor. E aí, a partir disso, a gente vai adquirindo uma liberdade interior muito grande. A gente vai reordenando os sentidos de tudo que a gente viveu. Isso foi muito importante para mim, porque independente de temperamento, todo ser humano necessita de amor. Então, está na nossa essência o amor. Então, desenvolver essa forma de amar, sem ferir, sem agredir, para além de nós, né? Então, se preocupar mais com... Não nos preocupar somente com o que nos agrada, preocupar também como que estamos chegando ao coração do outro, né? Como que estamos relacionando. E isso vai facilitando o nosso convívio no trabalho, né? A gente já vai diminuindo os conflitos, né? Começar a pensar, eu preciso falar. Nem sempre a gente consegue, né? Controlar, porque a gente precisa realmente, alguns aspectos a gente precisa controlar, porque tudo que excede, necessário ser revisto. Então, o excesso de assertividade passa a ser grosseria, né? Então, e eu não gosto de ser tratada com grosseria. Então, são aspectos que vão nos modelando, né? Nos auxiliando a aproximar mais de Jesus, a aproximar mais da nossa essência, que é o amor. E você, que tem filho aí, me fala aí, qual é o temperamento do seu filho? Como você tem lidado com isso?
Então o Heitor sempre, desde bebê, sempre muito doce, né? Uma criança muito tranquila e assim, esse esse conhecimento sobre o temperamento dele é muito importante, porque cada dia mais eu valorizo e aprendo com ele. Muita coisa que me falta, para ele é muito fácil, é natural. É, então, essa criança que une a família, aquela criança que pensa para falar, não agride as pessoas com comentários, né? Então, assim, é uma benção cada temperamento e que a gente pode aprender e pode auxiliar, porque às vezes, pelo temperamento dele, ele prefere ficar mais quietinho, né? Mais confortável, não se expor tanto, né? E agora, olha o exemplo, hoje mesmo ele resolveu, né, me acompanhar aqui nesse momento, apesar de não gostar muito de se expor, mas está aqui nessa iniciativa de partilhar com vocês. Então me fala aí, meu filho, como é ter uma mãe colérica? É muito bom, só que eu não acho ela tão colérica algumas vezes, porque ela geralmente ela é mais dócil comigo e eu não vejo ela também sendo tão colérica assim com os outros. Só quando ela tá irritada que ela fica meio agressiva assim, mas nada demais. Ela é muito boa. Ô, gracinha. Beijo, gente. Até a próxima.